Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a CSN, a Siderúrgica Nacional, que já chegou a ser cotada na faixa de R$ 50 em 2021 e desde então a empresa não para de cair nas cotações e no momento a empresa está cotada na faixa de R$ 11. Então vamos ver vários fatos que aconteceram para a piora no balanço e também as perspectivas futuras segundo a própria empresa. Outro ponto, aparentemente a CSN, pouco comentada pelo mercado e parece que o mercado só comenta sobre a Cosan e a Itaúsa, que tem certas empresas no porto. Mas iremos ver que a CSN é uma gigante na parte de mineração, siderurgia, tem a CSN Cimentos, tem a parte de energia e também a parte de logística, fora outros segmentos que a empresa está crescendo. Então essa foto evidencia vários ramos que a empresa atua, mineração, com 80% de participação acionária na CSN Mineração, que tiveram recorde de produção para 2023 e a perspectiva também é de recorde para 2024. Fora isso, a CSN Mineração pagou quase 4 bilhões em proventos e teve quase 70% de apreciação no ano passado. Então perceba que a CSN depende desses grandes pagamentos da CSN Mineração, então quem é acionista da mineradora acaba sendo beneficiado com estes grandes pagamentos, já que o seu controlador possui 80% das ações e ele acaba sendo o principal beneficiado com estes grandes pagamentos. Fora isso, a CSN também atua na parte de siderurgia, também tem a parte de cimentos, o top 2 do país, tem a parte de energia, que estão entre os maiores geradores do país, e esse ponto garantiu a autossuficiência de energia com autoprodução. Outro ponto, novos negócios de serviços e soluções, calcário agrícola e também a empresa atua na parte de logística. Além de mais, essa empresa do portfólio da empresa, SBSI, Soluções e Serviços, tem crescido a sua receita em uma taxa bem acelerada e esse ponto tem gerado uma economia muito grande para o grupo CSN. Então perceba o crescimento da receita de 300 milhões para 900 milhões e a tendência é que esse segmento irá gerar 1,2 bilhão de receita em 2024. Fora isso, no segmento de aço, a empresa destaca algumas previsões de crescimento para 2024, tanto em automóveis, crescendo 5%, caminhões, 12%, ônibus, 8%, linha amarela, máquinas agrícolas, linha branca, entre outros segmentos. Então o mercado acredita que terá um crescimento no consumo de aços planos para 14,2 milhões de toneladas, um leve crescimento versus o ano passado e também para aços longos. Porém, vamos ver aqui na prática que esse crescimento no consumo não irá compensar a queda do preço do aço, porque perceba que lá para 2021 a empresa bateu aquele pico de lucro, pico de cotação, e desde então, como aconteceu a queda do preço do aço, esse ponto tem machucado o balanço da empresa. Então olhe essa grande correlação, cotação da CSN em azul e a cotação do aço plano em verde que despencou após 2021. Então, é aquele ponto que eu sempre cito, se o preço do produto que a empresa vende cai, a tendência é que o resultado caia e a cotação também. E o outro fato também acontece com grandes altas no resultado e na cotação quando acontece uma recuperação no preço do produto que a empresa vende. Porém, qual o defeito é que ninguém sabe quando irá acontecer um ciclo de alta. Outro ponto, os preços estão se aproximando de mínimas passadas de 2020 e também para 2015, principalmente se ajustarmos pela inflação. Então, aparentemente estamos vendo que a empresa está se aproximando de certo fundo e quem possui ativos cíclicos em carteira, em geral, acaba optando no ciclo de baixa. Porque se você for comprar, quando o ciclo melhorar, você irá pagar caro pelas ações e provavelmente você terá um dano no capital investido. Outro ponto, também temos uma correlação entre o preço do aço e o preço do minério, até porque, para produzir aço, é necessário ou o minério de ferro ou a sucata. E, em geral, as siderúrgicas utilizam mais o minério de ferro. Então, com esse ponto, é um custo relevante para o setor. Consequentemente, temos essa grande correlação entre o preço do aço e também o preço do minério de ferro. Além disso, tem outro agravante, é que tem acontecido pedidos de ação por parte das autoridades chinesas, uma vez que o preço do aço despencou diante de um excesso de produção cada vez maior. Fora que a demanda caiu mais de 10% desde 2020, então o que é que tem acontecido? As exportações chinesas de aço dispararam cerca de 20% neste ano e atingiram o nível mais alto desde 2016. E perceba que em 2016 também foi um fundo para este setor que foi largamente prejudicado, principalmente por causa de um preço muito baixo, o que machucou o seu balanço, fora que a dívida estava
bem elevada, que pelo menos até a foto atual, isto não tem sido o caso de várias ações cíclicas aqui no Brasil. Com isso, o que é que temos? China suspende a aprovação de novas usinas siderúrgicas diante da crise do setor, já que está acontecendo um excesso de produção, preços baixos e também prejuízo na maioria das empresas do setor. Já nessa foto temos as exportações de aço chinesas, que estão em um maior patamar desde 2016, e em laranja temos as exportações de janeiro até julho de cada ano. Então já superamos aquele patamar de 2016. E quem perceber, várias empresas ficaram literalmente de graça neste período, em 2015, 2016, por exemplo, a Gerdau e também a CSN. Além do mais, quais são as perspectivas para 2024? A empresa destaca que tem focado na eficiência operacional e vamos ver que vários pontos que a empresa tem feito é para melhorar a produtividade e controlarem ou reduzirem custos. Então eles acreditam em uma produção completa para este ano, crescendo na produção de placas, reduzindo o custo em 10%. Fora isso, eles estão investindo na modernização do parque industrial, que poderá adicionar em quase 3 bilhões ao ano no EBITDA no segmento de siderurgia. E o que chama a atenção é que eles deverão investir cerca de 8 bilhões entre 2023 e 2028. Então perceba que ano após ano é esperado o crescimento do seu EBITDA, tanto do que já tem sido apresentado, além desses ganhos com essa modernização do parque industrial. Além disso, a CSN possui uns 80% da CSN Mineração e esse ponto representa uma parte relevante do seu resultado e também grandes proventos que a empresa recebe desta empresa. Consequentemente, para 2024, eles acreditam em um recorde no volume de produção e esse fato já tem acontecido, tanto que eu comentei recentemente sobre o balanço do segundo TRI e a CSN Mineração vai muito bem, tem gerado muito caixa, dívida controlada e tem pago bons proventos. Fora isso, custo poderá crescer um pouco para 2024, tanto o custo C1, que é o custo de produção e frete da mina até o porto, fora o frete marítimo, que também acontece. E em geral, se pegar o custo total da empresa, fica na faixa de 60 a 65 dólares a tonelada. Então por isso que o mercado fala, se o minério cair para baixo de 80 a 85 dólares, esse ponto vai machucar muito o balanço das mineradoras, que o lucro e a geração de caixa poderão desabar, e o pagamento de proventos também. Então é interessante olhar o custo das empresas para ter noção que em certo patamar a empresa pode ser largamente prejudicada ou também, se no futuro acontecer, essa redução de custos, que é a projeção tanto da Vale e da CSN Mineração com a perspectiva de redução de custos futuros. Então se o preço permanecer mais ou menos bom e os custos caírem, isso poderá acarretar na manutenção ou no crescimento do resultado. Além disso, a CSN Mineração possui um grande projeto que eles deverão investir cerca de 15 bilhões até 2028 e eles pretendem crescer o seu volume de produção de 42 milhões de toneladas por ano para quase 70 milhões. E a previsão é que só essa planta P15 irá adicionar 4 bilhões de EBITDA na empresa, o que seria um crescimento de 60% no EBITDA atual da empresa. Então perceba que olhando para frente, só a sua mineradora tem uma grande perspectiva de crescimento. Fora isso, no grupo CSN temos a CSN Mineração, que no momento é o segundo maior produtor de cimentos no Brasil. Além do mais, nessa foto temos, desde 80 até a perspectiva para 2025, alguns ciclos que aconteceram no consumo de cimento. Década de 80, estagnação, que o setor caiu 0,4% ao ano na sua média. Década de 50, o setor cresceu quase 5% ao ano na sua média. De 2000 até 2018, crescimento de 1,6% ao ano. E estão destacando que aparentemente temos uma perspectiva de crescimento no consumo de cimento olhando daqui para frente. Porém, a perspectiva é de um crescimento baixo ano após ano. Outro ponto, olhando aqui para dados do setor, temos aqui financiamento habitacional através da poupança, que tem crescido bruscamente após 2018, então esse ponto tem ajudado a Caixa Econômica Federal e também a Caixa Seguridade, que tem crescido bruscamente no segmento de seguro habitacional e residencial. Outro ponto, eles destacam esse déficit de casas de quase 6 milhões e até 2030 será necessário construir cerca de 1,2 milhão de casas por ano. E o investimento necessário para construir novas casas é de quase 230 bilhões por ano até 2030. Então eles acreditam ainda no crescimento do setor imobiliário no Brasil
em uma taxa interessante, o que pode se refletir no crescimento da CSN Cimentos olhando daqui para frente. Além disso, também temos a parte de infraestrutura, e os investimentos têm crescido tanto na parte pública e privada, principalmente após 2020 e 2021. Então esse ponto também poderia ajudar no crescimento da CSN Cimentos. E perceba que grande parte dos investimentos em infraestrutura vão para transporte e logística, rodovias, ferrovias e outras partes pouco representativas. Outro ponto, notícia bem recente, do início deste ano, a CSN pode assumir a liderança de mercado na CSN Cimentos se eles comprarem essa empresa Intercement, que é uma empresa bem relevante na parte de cimentos. Aí destacaram que se a CSN Cimentos comprar esta produtora de cimento, a siderúrgica passará a controlar as operações no Brasil e na Argentina, já que na Argentina essa empresa possui uma participação de 52,14% nessa Loma Negra, que é a maior cimenteira da Argentina. E só essa empresa tem um valor de mercado de 5 bilhões de reais. E se essa aquisição acontecer, a CSN Cimentos se tornaria a maior de cimentos aqui do Brasil. Fora que dentro dessa empresa, que poderá ser adquirida, ela também atua na África do Sul, Moçambique e Egito. Então ainda teria essa perspectiva de crescimento em outros países ou também no desinvestimento dessas operações. Outro ponto, a empresa também está diversificando ainda mais os seus negócios e eles pretendem crescer em calcário agrícola, e o volume atual de operação da empresa fica na faixa de 2,3 bilhões de toneladas e eles pretendem crescer de 4 a 5 vezes olhando daqui para frente. E o EBITDA potencial poderá quadruplicar, saindo de 100 milhões por ano para 400 milhões por ano. E aqui também destacam um mapa das operações e também a zona verde do agronegócio brasileiro. Então, outros segmentos que a empresa está buscando crescer. E para esse fato acontecer, eles pretendem investir cerca de 5 bilhões desse segmento de calcário agrícola, tanto crescendo organicamente e também crescendo através de aquisições. Além disso, algumas pessoas também não sabem que a CSN é uma gigante na parte de energia e só para ter noção, eles alcançaram a autossuficiência de energia renovável em 2023 com benefício de autoprodução e captura de sinergias, porque eles compraram vários ativos na parte de geração e fizeram todo o processo de melhoramento nessas usinas hidrelétricas. Então nessa foto temos vários ativos do portfólio da empresa, 2 GB de capacidade instalada, sendo 1,7 GB em ativos hídricos e uma pequena parcela de ativos eólicos, ativos térmicos de cogeração, projetos eólicos e projeto solar. Então, só para ter noção, hoje a Aura Energia possui 3,1 GB de capacidade instalada e só a CSN, na parte de energia, possui 2 GB de capacidade instalada. E também a AS Brasil tem 5 GB de capacidade instalada, então perceba a dimensão da operação de geração de energia da CSN para garantir essa autossuficiência para as empresas do portfólio da empresa. Consequentemente, de toda essa geração, a empresa destaca que grande parte vai para o consumo da CSN, tanto cimentos, mineração, essa parte de siderurgia e etc. Fora que a empresa prevê que após 2027 e 2028, eles terão um crescimento na geração, principalmente por causa de um projeto solar que irá agregar em mais 1,2 GB para o portfólio da empresa. Então, se for o caso, como o consumo da CSN deverá crescer um pouco, ano após ano, a empresa destaca que terá uma venda excedente para o mercado livre. Então, só esse ponto vai garantir a autossuficiência de energia para o grupo CSN, fora um resultado adicional com a venda para o mercado livre. Outro ponto, com essa parte de energia, eles destacam que tiveram um EBITDA incremental para o grupo CSN em todos os seus negócios, tanto em siderurgia, cimentos, mineração, no ativo de geração, com a melhoria dele, fora que irá acontecer a expansão em geração solar, que também poderá agregar em um EBITDA incremental para o grupo CSN. Então, tanto eles conseguiram melhorar o resultado das empresas do seu grupo, e também com essa expansão em geração solar, o resultado ainda deverá crescer um pouco mais. E o que chama a atenção é que essas diversas aquisições de geração hídrica geraram 23% de taxa interna de retorno, considerando essas usinas hidrelétricas. Então, esse ponto tem gerado um alto retorno para a empresa. Além disso, a CSN é a maior consumidora industrial de gás natural do Rio de Janeiro e ela será a primeira empresa para migrar para o mercado livre de gás. Então, só esse ponto
irá gerar um incremento de quase 200 milhões ao ano no EBITDA da empresa, porque no Mercado Livre a empresa destaca que terá uma redução de 12% no custo da tarifa. E como a empresa é a maior consumidora, então 12% gera uma grande diferença de redução de custos para a empresa. Além do mais, realmente a empresa é grande, ainda possui a parte de logística, e temos aqui 3 negócios da parte logística, essa MRS, que eles deverão investir bastante nos próximos anos em investimentos atrelados para a renovação da concessão até 2056. E esse ponto irá garantir uma excelência operacional e também no aumento da produtividade. E só essa MRS tem gerado mais de 1 bilhão de EBITDA por ano e uma margem muito boa de 50%. E aqui no caso, a CSN possui 37% dessa empresa. E, se não me falha a memória, parece que a CSN Mineração também tem participação ou utilizam dos serviços dessa empresa. Fora que a empresa também possui participações em outras empresas, mas o resultado ainda tem sido bem baixo, menos de 100 milhões de EBITDA por ano. Outro ponto, ainda temos a Transnordestina de parte logística, que será uma ferrovia classe mundial, 1.200 km de extensão, e o objetivo, transporte de grãos, fertilizantes, minério de ferro, cimento e combustíveis. E destacam o avanço físico das obras, que já deve ter ultrapassado os 70%, porque esse slide é um pouco antigo, e a previsão de conclusão vai para 2027. E eles citam que essa operação poderá gerar um EBITDA de 3,5 bilhões ao ano. Então percebam que tem várias vertentes de crescimento em logística, nas operações da empresa, redução de custos, então a própria empresa acredita que seus resultados poderão crescer olhando para frente. Outro ponto, nessa temos a previsão de investimentos no grupo CSN e para 2024 em diante, a previsão é de 6 a 7 bilhões em investimentos ao ano até 2028. Aí destacam vários pontos de geração solar, investimentos nas operações da empresa, crescimento na CSN Mineração, e também destacaram a perspectiva de EBITDA para 2028, digamos, um preço do minério de $90 a tonelada e também de $550 a tonelada na parte de aço. Então, se for o caso, a empresa entregaria 20 bilhões de EBITDA no grupo CSN em 2028. Então, no pior cenário, com preço baixo, tanto do minério e do aço, eles acreditam que o seu EBITDA iria dobrar em 2028 versus o patamar atual que tem sido entregue. E se for o caso, em cenários positivos, aconteceu uma melhora no preço das commodities. Então a empresa ainda poderia entregar 37 bilhões de EBITDA olhando para o futuro. Ou seja, praticamente iriam triplicar ou quadruplicar o resultado atual. Porém, sem tanto otimismo, até porque é um ativo cíclico que dependem de vários fatores, câmbio, preço do produto, custos, também a dinâmica do setor e muito mais. Outro ponto, perceba que tem que ter estômago porque ciclos de baixa podem durar bastante tempo e perceba que esse fato aconteceu de 2009 até 2015, que a cotação afundou por causa de uma grande piora no resultado, reportaram prejuízo, mal pagavam proventos, dívida alta e o setor em peso afundou naquele período. Aí depois tivemos uma forte recuperação de 2015 até 2021, com a melhora dos preços, também teve a elevação do câmbio, que acaba ajudando o balanço da empresa, até porque grande parte da receita é dolarizada. Então, neste período, tivemos uma grande geração de valor para o acionista. E agora, de 2021 para cá, a cotação despencou, aí na faixa dos seus R$50 para este patamar de 11 e 13, ou seja, uma grande queda na cotação. Então tem que estar ciente disso, que realmente as quedas são feias em ativos cíclicos e poucas pessoas irão aguentar esses ciclos de baixa. E normalmente só querem comprar lá no topo e depois tem um dano imenso no capital investido. Outro ponto, os dividendos são inconsistentes porque vimos aquele ciclo de baixa até 2015 e 2016, a empresa ficou 3 anos sem pagar proventos, depois pagaram em 2019, depois pagaram muito em 21, 22 e 23 por causa do recorde de lucros que a empresa reportou e agora o provento tem caído e até poderá ir para zero porque a empresa já tem até reportado prejuízo. Então cuidado para não olhar 12% de yield atual porque isso está relacionado com resultados passados que eram bem maiores do que o patamar atual. Fora isso, desde o plano real, a CSN entregou 15.000% de retorno total para acionista, o que representou na média 18% ao ano. Enquanto isso,
o Ibov entregou 3.600, que foi uns 12,5% ao ano na sua média. Então, algumas pessoas não comentam isso, mas os ativos cíclicos da bolsa estão entre as ações que mais geraram valor para os acionistas. Mas esse ponto não será em linha reta, terão ciclos de alta, que a geração de valor será imensa, depois grandes quedas de 50% e até de 90%, depois o ciclo melhora e recuperam, e agora o ciclo está fraco. Então, ou você entende isso, ou só irá perder dinheiro nesse tipo de empresa. Fora que tem que ter paciência, até porque percebam que os ciclos de baixa duraram, por exemplo, aqui de 2010 até 2015 e 2016, fora que a recuperação também demorou tempo, de 2016 até esse pico em 2021. Então só entre se você tiver visão de médio a longo prazo. Então, pessoal, o vídeo ficou bem longo, porque realmente a empresa é bem grande e vimos que eles atuam em diversos segmentos. Aí comenta se você gosta desse tipo de vídeo, mais completo, mais detalhado, e também comenta sobre outra empresa que você gostaria de ver aqui no canal. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço!